uma ótima sexta-feira para você. Muito bem, passando a limpo, falando essa semana sobre volta às aulas. E, na verdade, eu quero dedicar esse programa às empregadas domésticas e, para bom entendedor, meia palavra basta. Gostaria de falar que o Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. E você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo, também pelo nosso site, costaazulfm.com.br, e também uma live agora nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Na segunda-feira passada, conversei com a vereadora Tite Brasil, da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Falamos sobre 3 projetos que estão em tramitação na Câmara Municipal, que diz respeito à educação, que é a Lei da Gestão Democrática, a gratificação dos direitos para as diretoras e diretores e aumento de vagas para creches também tem lá. Todas essas questões você pode conferir essa entrevista no nosso site. Na quarta-feira, nós conversamos com a Ana Cláudia. Ela é psicopedagoga clínica, Ana Cláudia Ribeiro, falamos sobre bullying, sobre drogas na escola, falamos sobre celulares, enfim, muitas coisas aí pertinentes ao mundo escolar. E hoje recebo aqui Estela Salomão, secretária de Educação do município de Angra dos Reis. Muito obrigada, Estela Salomão, por mais uma vez estar presente aqui no Passando a Limpo, pela sua disponibilidade para a gente tirar as dúvidas, então, dos pais, das mães e de todas as pessoas que utilizam a rede pública de ensino aqui no município. Muito obrigada. Obrigada por participar mais uma vez. Adoro esse bate-papo gostoso, informal. Passando a Limpo tem essa dinâmica. E eu quero dar um tchau aí para o pessoal da live, um bom dia aos nossos ouvintes, porque eu tive também na terça aqui no Talk Show. Foi muito bacana a nossa conversa através da rede também. E essa semana é da educação. Muito bem, a volta às aulas, né? Na verdade, muita gente voltou aí no dia 3, mas a maioria no dia 10. E, Estela, eu gostaria de falar aqui um relato de uma mãe que entrou em contato, na verdade, vários pais e mães entrando em contato conosco pelo nosso telefone do jornalismo, a respeito da escola municipal lá do Ariró. As pessoas estão com dificuldade de acessar a escola por conta da estrada que cedeu. E aí eu vi aqui um relato de uma mãe, achei bastante interessante, porque ela procurou os órgãos e vamos ver o que é o tipo de resposta, segundo ela, de acordo com ela. Esse é um relato da mãe, tá? Bom dia, meu nome é Aline, a mãe do Conselho da Escola Municipal Ângelo Francisco Jerônimo, no Ariró. Entrei em contato com a Defesa Civil para saber realmente o risco da rua que está cedendo, né? A Defesa Civil informou que interditou parcialmente e pode sim passar um veículo por vez. Entrei também em contato com a Regional da Serra d'Água e o coordenador disse que esteve no local e fez um desvio da água da rua para não ceder ainda mais, aquela via. E também disse que dá para passar. Quando liguei para a SECT, responsável pelos transportes dos alunos, o mesmo me disse que o motorista não vai fazer o transporte até a obra ser realizada. Perguntei ao responsável como ficaria essa situação e disse que não pode obrigar o motorista a passar no local afetado. Lembrando que as aulas estão sendo dadas e faltas justificadas, mas faltas justificadas não repõem as aulas. E não tenho como falar com certeza de números, acredito, isso segundo a Aline, tá? Mãe de aluno. Acredito que 80% dos alunos dependem do transporte escolar. Por favor, nos ajudem, desde já, muito obrigada. Achei interessante o relato dela, porque ela foi procurar, né, as pessoas que podem tentar resolver essa situação. Existe aí uma solução para a escola municipal lá do Ariró? Olha só, Carla, Aline, parabéns, porque você buscou realmente a informação, né, nos órgãos competentes, mas eu quero dizer que o município, o prefeito Fernando Jordão, a sua equipe de engenharia, já antecipando, porque Defesa Civil já faz previsão. Em outubro, novembro, nós estamos fazendo reunião sobre o clima, sobre a incidência de chuva durante esses 3 primeiros meses do ano de 2020. E em outubro, o município, vendo a vulnerabilidade daquela área, né, da força do rio com essas chuvas, fez um projeto e já se encontra desde outubro no INEA, aguardando autorização.
O município, embora é na cidade, é uma estradinha pequena, é vicinal, pô, o prefeito não faz. Será que o serviço público, como ela foi na regional da Serra d'Água, não pode ver isso? Não, nós temos áreas de preservação, existe toda uma legislação ambiental que é severa, que pode imputar multas, prisões e problemas sérios para os gestores e para o próprio município em termos de penalidade. Então, o município teve uma visão antecipada do que poderia acontecer e em outubro está lá. Enquanto não houver autorização, o município não pode interferir, fazer um enroncamento, entrar com máquina no rio para arrumar esse fluxo, essa correção do leito. Me perdoem a linguagem não ser técnica, porque eu não entendo. Mas, enfim, fazer essa estabilização aí da encosta do rio e poder passar. Outra questão, né? Bom, isso é técnico. Hoje, Defesa Civil estaria fazendo uma nova avaliação, porque eles fizeram todo um material técnico em outubro, né? Ou até anterior, para encaminhar ao INEA, mas nós pedimos à Defesa Civil um laudo, porque eu transporto vidas. Todo mundo está muito zangado porque o ônibus não está passando. E o motorista é pai também. Né? Nós somos gestores, mas nós somos pais, avós. E aí, Deus o livre guarde. Acontece um problema, tem um deslizamento na hora que a gente está passando com ônibus com criança. Como é que fica? Ou até a própria estrada ceder por conta do peso do ônibus. Né? Gente, vocês estão vendo, está chovendo o janeiro inteiro, entrou fevereiro, né? O que impactou até outras ações da educação em relação à reforma. Acontece algum acidente com pouca ou má gravidade, né, ou baixa gravidade, o que nós vamos responder para essas famílias? Aí nós seremos irresponsáveis, nós não tínhamos autorização. Então, enquanto não houver realmente um documento que diga que não há risco para transportar vidas e de crianças muito pequenas, nós não faremos. A escola está funcionando? Está. Pode ir o pai levar na bicicleta, fazer um pouquinho a caminhada. Gente, o ano inteiro, vocês vêm, sabe, a gente transporta, nós temos 9 roteiros de barco, nós temos inúmeros transportes terrestres, mais de 20 veículos fazendo rota. Só aparece notícia aqui quando não funciona. E vocês veem ao longo do ano que são baixas as incidências, porque carro quebra, né? Tem manutenção. Então, é necessário que as pessoas entendam. Nós não estamos tirando o transporte, nós estamos preocupados com vidas. E isso nós não vamos fazer enquanto não tiver segurança. Em relação ao INEA, como é que está a cobrança da prefeitura em relação ao INEA? Porque o INEA, só lembrando, é o Instituto Estadual do Ambiente, é um órgão estadual. Como é que o município está cobrando essa providência do INEA? Esse laudo ou então alguma restauração naquele local? Como é que está? Bom, eles se anteciparam e entregaram em outubro. Eu não vou falar pelo nosso governo algo que eu não participo diretamente. Mas existe uma cobrança? Mas o entendimento que eu tenho é que o prefeito tem feito até contatos já no Rio de Janeiro, porque isso não está nem na sede de Angra, não. Daqui, pelo que eu soube, ou já foi encaminhado, ou pela gravidade, né, ou pela particularidade do caso, já foi feito um processo direto ao Rio. Eu não posso dar detalhes porque eu não participei dessa parte, a equipe de engenharia. Mas o município não protocolou lá e ficou inerte, não. O município tem feito, até porque o Ariró, essa estrada hoje está, né, em destaque por causa da movimentação da comunidade escolar. Mas o município tem outros processos em outras áreas também que requerem a licença e que tem esse trâmite, essa burocracia um pouco mais lenta. Uma coisa é o executivo que caiu, a gente vai para o serviço público, as equipes entram. Quando é um órgão
fora, estadual. A resposta estadual, seja federal, a resposta é um pouco mais lenta, né? Embora o prefeito tenha cobrado bastante isso. É a informação que eu tive do secretário Cláudio Sírio, do Felipe do Serviço Público, que é quem está comigo no dia a dia, com máquina, abrindo estrada, reformando escola. Muito bem, então, aí, alô, INEA, para quem esteja, para a gestão do INEA aí que esteja escutando aqui a Rádio Costa Azul, por favor, vamos dar encaminhamento, vamos dar alguma providência em relação a essa situação lá dos moradores do Ariró, e, na verdade, também a prefeitura em cima aí também cobrando a esse órgão estadual alguma providência nesse sentido. Vamos mudar de assunto, senão a gente fica só nesse assunto. As creches. Vamos falar sobre as creches. Você veio aqui no final do ano, Estela, falando sobre a possível a locação ali da Tuiuiu para abrigar ali as crianças, né, do centro, do Balneário, Paixão-Meiras, aqui dessa região mais central. Como é que ficou essa questão sobre a creche? Creche. Nós fizemos uma resolução em dezembro e foi amplamente divulgada. Em 2020, toda matrícula, fez pré-matrícula ou chegou nos saldões de vaga nas unidades. Creche até é lista de espera, né? Mas estou falando para a rede como um todo, tem saldo de vaga e as pessoas entram. Mas, em específico, creche, a lista de espera anterior foi respeitada, novas matrículas para aqueles que saem, e todos que fizeram matrícula em 2020 sabem que estudarão meio período. Horário não é meio período, horário parcial. Há duas modalidades de oferta, horário integral e horário parcial, 4h30 ou até 7 horas. As creches agora passam a funcionar em 4h30. Com isso, nós já absorvemos uma demanda reprimida de anos. Já estamos, nós pulamos para 2.600 atendimentos. Até julho, junho, que é a nossa data, né, para entregar as 3 creches do FNDE, entregar a creche da Banqueta e entregarmos a de Garatucaia, nós praticamente, em algumas localidades, zeraremos fila de espera. Hoje já temos creches que não têm fila de espera, tá? Já foi zerada a demanda. Então, com essa modalidade, não houve necessidade da locação, nesse momento, da Tuiuiu. Absorvemos as crianças do Fundamental 1 no Marinas, as 3 Sapinhatubas tem um excedente de vagas sobrando, né? Não é nem vaga, é muita vaga. Ah, mas o pai não quer levar para Sapinhatuba. Entendemos, mas o Marinas tem vaga e as escolas aqui do nosso entorno. O excedente que havia... porque quando você faz a pré-matrícula no site, embora, e muitas vezes aí o pai vem reclamar quando você não matricula o mais próximo de casa. E é necessário entender esse conceito, de acordo com a própria legislação do Ministério no que concerne a transporte, mas, enfim, depois eu posso até falar disso, é importante pensar que a creche atende esse entorno. E o excedente que tinha em relação específica, que nos fez cogitar, e ela não está descartada para uma possível demanda, mas o que nos fez pensar e até falar que a gente estava em vias de contratação, de locação desse imóvel, é que havia um excedente grande na Jair Landim, no balneário. Porém, quando nós fomos consolidada a pré-matrícula no final de dezembro, constatar endereços para fazer uma alocação, né, para fazer a redistribuição, organizar a rede em função das demandas e dos gargalos de matrícula, nós vimos que o grosso dessa demanda eram pessoas da Japuíba, da Banqueta, que serão creches que serão inauguradas até junho. E como 1 a 3 não é escolaridade obrigatória, 4 e 5, nenhuma escola pode ficar fora. De 1 a 3, não é. E mais, como 4 é obrigatório,
as pessoas também às vezes não entendem que quando eu abro vaga, mesmo nesses espaços, a prioridade é 3, porque no outro ano ele já estaria, então é bom ele ter essa preparação. Depois 2, depois 1, havendo vaga o B1, que é o berçário. Recém-nascido. Então, é importante que se diga isso. É um equipamento de educação infantil. É para dar escola, né, uma pré-escolarização, um cuidar, um educar nessa primeiríssima infância. Aí alguns reclamaram, Carla, mas eu trabalho, como é que fica? Enfim, eu não sou uma secretaria especializada em trabalho ou que fazer um programa de assistência a essas mães. A nossa missão é ministrar educação e as 4h30 que essas crianças estão passando conosco são de altíssima qualidade. E é importante também dizer que hoje, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, só 3 ainda permanecem com esse atendimento em creche em horário integral. Está sendo um movimento nacional a oferta em período parcial. Eu tenho visto nos noticiários aí, enfim, Globo News, que é uma tendência mesmo, na verdade, essa questão do meio período. Então, vai ficar assim, então. Esse ano é um ano de transição. Quem está em período integral continua, as novas matrículas período parcial e a partir de 2021 todos em período parcial. Isso. Muito bem. Nós vamos subir para quase 5.000 atendimentos. Em números atuais, dava 4.800, ou seja, triplicar essa oferta. Muito bem. Vamos passar para o próximo assunto sobre os concursados. Serão chamados? Como é que está essa situação dos concursados? Olha só. Fizemos o concurso em dezembro. Houve, infelizmente, não por parte do município, mas por uma série de fatores também junto à empresa. O concurso que deveria sair em setembro saiu 15 de outubro, a prova. Houve um resultado parcial, que foi o período de interposição de recursos, né, de apresentação de documentos, enfim, de vários questionamentos. O resultado final sai agora em março. A partir daí, nós vamos começar a convocar. Então, vai ter falta de professor? Sim. Hoje, nós já mapeamos dados de ontem da nossa rede. Nós tínhamos 22 turmas sem docente 1. Fato. Não estou escondendo, dizendo que é mentira. A gente vê em rádio, em rede social, né? As pessoas podem até procurar. Tem diretor entrando em sala, auxiliar de direção, embora essa semana seja uma semana muito complicada, hoje a gente está encerrando a primeira semana de aula, então muito pai ainda não sabe a turma do filho, o diretor tem que sair. Ontem, no final da tarde, eu estava dentro da escola do Sertão do Bracuí, com a Giza, lá na Francisco Diniz, e toda hora ela em sala para cobrir essa carência de uma turma que ela tem lá no Sertão. Ela descia para atender pai, mas nós estamos, na medida do possível, ofertando pelo menos meio período de aula que garante dia letivo, a alimentação das crianças. Mas existem outras demandas que a diretora também precisa fazer nesse início de ano, o auxiliar, o pedagogo, que não dá para ficar exclusivamente em sala de aula. Mas todas as escolas têm desenvolvido a sua estratégia de acordo com a sua realidade para a criança não voltar. É fato. A questão da berçarista, a mesma coisa. As que temos hoje, seja via processo seletivo que fizemos, seja os concursados já antigos, quer dizer, os efetivos da nossa rede, já estão distribuindo, fazendo atendimento daquele público, e nós não podemos despir um santo para despir outro. É uma questão de também entendimento e cooperação. Fizemos um concurso, vamos colocar, isso já está aprovado, a boa-fé e o interesse do município em realmente suprir. Agora, tem prazos, legislações que nós não podemos ignorar. Vai ser a partir de março, então, as convocações? Março, a convocação.
educação botou a lista oficial, a homologação, a Secretaria de Administração, agora mesmo, Rodrigo Muchelli, né, o nosso secretário de Saúde, acabou de sair daqui. Já conversamos, ele está fazendo um mutirão para o atestado das creches, porque para frequentar a criança tem que ter um atestado de saúde. Ele já fez um mutirão para facilitar o ingresso dessas crianças, que a família possa apresentar o atestado, e já combinamos um mutirão de exame admissional junto à administração e à saúde para que o processo seja o mais rápido possível. Mas há prazos, há legislações. Não é o prefeito, a secretária estalar o dedo e está tudo resolvido. Então vamos lá, a partir de março, então, aguardamos as convocações e aí tudo... Berçarista, professor, monitor... Tudo certinho. E aí todas essas questões serão sanadas aos poucos, né? Conforme for acontecer a convocação. Muito bem, pra gente finalizar, porque o nosso tempo é bem curtinho, a gente ficaria aqui falando sobre educação a vida, né? Mas, Estela Salomão, secretária de Educação do município de Angra dos Reis, qual é o principal desafio hoje da educação no município? O que você avalia como principal desafio? O que a educação precisa avançar? Claro, tem essas questões burocráticas dos professores, dos locais, dos transportes e toda essa questão, mas eu estou falando da educação em si. Aí é uma questão mesmo ideológica mesmo. O que a gente precisa melhorar, por exemplo, para atrair o aluno, para conter essa questão da evasão escolar, para o aluno se interessar pelo saber, pelo ensino? Eu penso que não é o desafio da educação de Angra. É do Brasil. É um desafio da educação nacional e nós estamos ligados a um sistema nacional de educação, a um sistema estadual de educação e um sistema municipal, né? E aí, falando do nosso município, algumas políticas são num âmbito muito maior. Mas o grande desafio hoje, né? E aí não é nem a ideologia, é a gente ter de novo uma parceria família-escola. A escola educa, a escola ministra conhecimentos, forma hábitos, atitudes, mas sem o apoio da família, nós não vamos avançar. Você tratou da questão de celular, de bullying, mas muitas coisas a criança já vem com determinadas práticas, ou a mesmo um pouco valor do que seja educação. Para muitos, mandar o filho, principalmente na primeira etapa, é ser um lugar que o filho fique para a pessoa ter um pouco de autonomia. Então, essa compreensão do valor da educação e da hora que o seu filho passa na escola com um horário muito rico de aprendizado é fundamental. No que concerne ao município, temos feito de tudo no ponto de vista da infraestrutura para oferecer espaços melhores, atentos às demandas para ampliar a nossa rede, para suprir com recursos humanos e materiais, formação constante. Eu acho que a Formar está aí para mostrar, é uma marca do nosso governo, do governo Fernando Jordão, essa política de formação, né? São 10 dias ao longo do ano, no início do ano letivo, em julho, de avaliação, de discussão dos temas pertinentes e dos desafios do ato de educar. Então, nós estamos fazendo. E é preciso falar, que eu acho que é o crucial. Teorias existem muitas, né? E nós sabemos, e ai de nós educadores se não tivéssemos a utopia. Mas sempre que nós falamos de ser humano, nós falamos de incompletude. Então, nunca teremos uma educação plena, porque o ser humano não é pleno, não é completo. Ele está sempre em desenvolvimento, em crescimento. Então, eu acho que a união família e escola e o município fazendo o seu dever de casa, quanto à infraestrutura, formação de professores e recursos, a gente avança e muito. É sempre um desafio constante. Não é uma cerejinha que a gente traga. É todo dia aquele trabalho permanente. Mas uma coisa é certa, assim, conversando com a Ana Cláudia na quarta-feira, na verdade, essa questão da família escola é extremamente importante. A gente perdeu um pouco essa questão dos valores familiares, dos valores dentro de casa. Então, a gente precisa resgatar isso e mostrar a importância que é ter educação. O quão importante é ter o ensino, né? Então, por favor, tá aí o recado. Bom, eu já ultrapassei muito meu horário, não posso mais continuar aqui. Falaremos... Esse ano eu até conversei com a Ana Cláudia. Hoje não tem perguntinha na live? Não, hoje não tem, porque não tem nem tempo. E aí, a gente vai... Esse ano, ao
longo desse ano a gente vai fazer, pelo menos uma semana no mês, a gente vai falar sobre educação pra gente conseguir conscientizar as pessoas. Passando a limpo, tem o oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Você acompanha essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, se você perdeu, no costasufm.com.br. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que semana que vem a gente vai falar sobre pré-carnaval, e aí receberemos o presidente da Turizangra, João Vili, a secretária de Cultura, vai ter também o imperador da folia, Zélio Nascimento, maravilhoso. É maravilhoso. E aí vamos falar sobre carnaval na semana que vem, pré-carnaval. Muito obrigada, um excelente final de semana e um beijo a todas as empregadas domésticas desse Brasil varonil. Um beijo meu também.